Olá pessoal, seguindo nos crimes contra a administração pública, quero falar um pouquinho agora sobre o crime de prevaricação, que é o crime previsto no artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Diferentemente dos crimes de concussão e de corrupção passiva, onde eu pretendo receber uma vantagem, no crime de prevaricação eu estou agindo por uma motivação privada, por uma motivação particular. Veja que ele fala que eu estou infringindo um dever funcional, por quê? Para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Ou seja, eu estou deixando de cumprir aquela determinação que eu deveria cumprir para satisfazer aqui uma amizade ou uma inimizade, um interesse pessoal qualquer. Mas o interessante do crime de prevaricação é que ele efetivamente não tem a interação de outra pessoa. Eu não tenho a participação do outro. O outro muitas vezes nem sabe que eu deixei de fiscalizá-lo porque eu sou amigo dele, ou porque eu estou autuando indevidamente a empresa dele porque eu tenho inimizade com ele. É uma conduta unilateral, ou seja, eu, motivado por esse sentimento privado, acabo realizando esse ato. É diferente do que nós temos no parágrafo 2º do artigo 317, que fala que se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então veja, na corrupção passiva do artigo 317, parágrafo 2º, existe um outro, existe uma outra pessoa. Na conduta de prevaricação, não. Nos dois eu tenho um componente aí do sentimento, da amizade, de um pedido, de um favor. Mas a diferença é que na corrupção eu tenho um outro agente, enquanto que na prevaricação eu estou atuando de maneira isolada. Então a grande característica da prevaricação é que eu estou deixando de agir como eu deveria agir, mas motivado efetivamente por um sentimento pessoal. Ainda avançando nesses crimes finais aí dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário, eu queria destacar especialmente o crime do 320, crime de condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Aqui é como se o funcionário público soubesse de uma infração de um subordinado seu, ou mesmo de alguém que não lhe é subordinado, e nada fizesse por condescendência, ou seja, deixa para lá, não vou apurar, o cara é gente boa, ou seja, eu não posso perdoar na condição de funcionário público alguém que venha a praticar algum tipo de ilícito administrativo, civil, penal. Então, no momento que eu faço isso, eu sim, diretamente a praticar um crime dentro dessa figura. E aí, avançando, para concluirmos essa aula, o crime do artigo 323, que fala em abandono de cargo público fora dos casos previstos em lei. Parágrafo 1º, se do fato resulta pelo prejuízo público. Parágrafo 2º, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Abandonar o cargo público, ou seja, eu deveria exercer uma atividade pública, a administração pública conta comigo e eu venho e me afasto efetivamente daquela conduta, deixo, abandono. Aqui não existe um prazo, eu não preciso abandonar por tanto tempo, basta que fique configurado para a consumação desse crime que o abandono ele é definitivo, ou seja, que eu não tenho nenhuma intenção de voltar àquela determinada atividade, ou seja, eu estou largando por completo aquela atividade pública que eu deveria desenvolver. Portanto, não existe algum prazo mínimo, eu tenho que esperar 30 dias, 15 dias, não. No momento que se configura que aquele indivíduo de fato abandonou dolosamente, de forma definitiva, sem intenção de voltar, o crime aqui já se consuma. E por fim, o crime do 325, revelar fato, violação de sigilo funcional, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a sua revelação. Claro que aqui é um crime grave, porque a gente vai ter aí uma série de condutas que são condutas relevantes do ponto de vista da administração pública, sigilosas e assim devem permanecer. Então, quando eu revelo, né, aquela informação que por ser servidor público eu tenho efetivamente acesso, eu estou cometendo crime. No momento que eu revelo uma informação confidencial, que eu revelo uma informação que seja indevida a sua revelação, né? Porque ela é uma informação privada. Há leis, inclusive, que regulamentam o que é uma informação confidencial, o que é uma informação secreta, o que é ultra secreta. Então eu tenho aquela informação em razão
da função pública que eu exerço, da atividade pública que eu exerço, e acabo revelando indevidamente.